Muito boa noite. Que Deus possa, em Cristo Jesus, abençoar a sua vida. Hoje, quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Graças a Deus, estamos aqui nessa mesa abençoada aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E hoje é um dia de muita festa. Quero já mandar um abraço, um beijo para minha querida esposa, a irmã Keila Nogueira. Que Deus possa abençoá-la nesse dia tão maravilhoso e especial que é o dia do seu aniversário. Que Deus possa, em Cristo Jesus, te abençoar grandemente, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, tá certo? Deus abençoe e bora lá para a gente meditar na palavra de Deus, hoje no nosso plano de leitura. Então, tenha em posse da sua mão aí papel, caneta, Bíblia, para que juntos nós possamos aí meditar na palavra de Deus. Querido, nós estamos falando nesses últimos dias aí sobre o avivamento, como trazer de volta o avivamento. E o avivamento é algo que nós temos que buscar ele constantemente. E hoje nós estaremos lendo, né, na palavra de Deus, né, um texto maravilhoso que vai falar para nós justamente essa questão. Deixa eu pegar aqui, né, o nosso instrumento de trabalho, que é a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje no livro de Salmos, né, no livro de Salmos, Salmo de número 132. Enquanto você procura aí, nós vamos comentando, né? Davi, ele estava em busca para trazer a arca de volta para Jerusalém. E ele toma algumas atitudes para buscar essa presença. Quando Davi vai buscar essa presença na casa de Abinadab, ocorre algumas situações que Davi vai trabalhando isso, né? E nesse trabalho que Davi vai trazendo, né? Vai argumentando, vai conquistando pessoas, porque o propósito disso, além de trazer a presença de Deus, era que o povo viesse a ter comunhão novamente entre as tribos de Israel. Nós vemos aí Davi, né, nesse grande propósito e também aprovado por Deus para que ele pudesse fazer tamanha a façanha de trazer esta presença de volta para todo Israel. Tá? Mas nós vamos meditar aqui no livro de Salmo, Salmo de número 132. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Tá certo? Então veja, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. E ele, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Queridos, então nós vemos aí Davi fazendo esse cântico aqui, dizendo: eu não posso fechar os meus olhos, reclinar a minha cabeça, sabendo que a presença de Deus não tem um lugar para ela. Querido, nesta noite eu quero convidar você a você impulsionar nesta noite para que você possa buscar um lugar para a presença de Deus na sua vida, no seu coração, no seu ministério, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua empresa, porque Deus é aquele que habita em nós. E essa habitação de Deus é algo que nós precisamos buscar isso constantemente. Então vamos lá, para a meditação da palavra de Deus. Davi passa algumas situações durante essa busca da Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus entre o povo.
Nós falamos já algumas vezes que o povo teve essa arca como um amuleto, como um objeto do qual precisava, acionava ali uma situação e Deus vinha e abençoava o povo e aquilo virou cotidiano para o povo, né? Então nós vemos aqui que a arca estava em um lugar onde as pessoas viviam apenas de aparência. Ter a presença na casa de Abinadab, Abinadab era uma pessoa que vivia por aparência, onde por 20 anos a arca ficou lá e nada mudou. Veja, 20 anos ele fica com a presença de Deus, a arca de Deus na sua casa e nada mudou na sua vida. Querido, quantas pessoas estão na igreja? 10, 25, 2 anos, 50 anos e nada muda na vida dessas pessoas. Quando eu digo nada, eu estou falando de uso costume, estou falando de presença, de adoração, de busca, de acontecimento, de curas, de manifestações de Deus na sua vida. Nada muda na vida da pessoa, a pessoa continua vivendo uma vida miserável sem a presença de Deus. Os perigos de se estar na igreja com uma vida de aparência é um grande perigo para nós que estamos na igreja e vivemos apenas de aparência, vivemos apenas uma vida que não é nossa, que é apenas para agradar pessoas, apenas para agradar o ministério, apenas para agradar o pai, apenas para agradar a mãe, e não conhecendo a Cristo. É uma vida de aparência. O nosso relacionamento com Deus se torna mera religiosidade. Você vive uma coisa aparente, mas está vestido de uma capa da religião. Você é apenas mais um religioso que está ocupando um lugar na igreja que não adora, que não glorifica, que não manifesta a presença de Deus, e você se torna uma pessoa. Isso eu não gosto, aquilo não aconteceu, isso não vai acontecer. Você vive uma vida na igreja apenas de aparência. Por exemplo, uma vida de aparência aonde? No casamento. Casamentos estão se tornando estéreis. Por quê? Porque vivem apenas uma vida de aparência. São casais que não dormem mais no mesmo quarto, na mesma cama. São casais que não têm a capacidade de entender que a comunhão de sentar-se à mesa é algo precioso para a vida, para um relacionamento entre casais. São filhos que estão se ferindo dentro da igreja, que podem até morrer espiritualmente. Talvez o seu filho está capengando um pé aqui, um pé ali, não sabe se vai para a igreja, se adora a Deus, se vai para o mundo, se vai para uma festa, e estão morrendo espiritualmente. Se nós olharmos à luz da Bíblia, Uzá era filho de Abinadab, era o filho do qual a presença de Deus ficou 20 anos na sua casa e ele não soube lidar com a presença e morreu porque tocou indevidamente na arca de Deus. Meu irmão, isso é muito perigoso para nós que somos cristãos. Viver uma vida de aparência. Há um ministério de aparência. Eu vou louvar a Deus porque senão as pessoas vão falar porque eu deixei de louvar. Eu vou louvar a Deus, eu vou pregar a palavra de Deus porque senão as pessoas vão falar por que eu deixei de pregar. Querido, isso não resolve o seu problema com a presença de Deus. Pelo contrário, você está se tornando uma pessoa religiosa e não uma pessoa que leva a presença de Deus. Porque levar a presença de Deus é algo precioso, precisa-se ser algo precioso na sua vida. Outro, porém, não desista de buscar a presença de Deus. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas querem algo momentâneo. As pessoas querem algo de micro-ondas, é algo fácil, é algo prático. Mas a presença de Deus é algo que você tem que cavucar, é algo que você precisa colocar lenha
todos os dias. É algo que você precisa construir todos os dias. De que jeito eu construo isso? De que jeito eu busco essa presença? É lendo, é meditando, é orando, é jejuando, é clamando, é exaltando, é adorando. É algo que você precisa dedicar tempo. Olha que coisa! Davi foi buscar a arca aonde? Na casa de Abinadab. Davi está trazendo a arca cai do carro, Uzá morre e agora Davi deposita a arca na casa de Obed-edom. Nós já falamos sobre Obed-edom aqui. Obed-edom teve a sua casa abençoada porque ele se dedicou em buscar a Deus e a sua casa. A casa dele foi abençoada. Davi sabe disso e vai novamente buscar a arca. Quando Davi vai buscar a arca, que agora a arca está sendo trazida pelos ombros dos sacerdotes, dos levitas que estão levando a presença de Deus, quando chegam na cidade de Jerusalém com a arca, Davi então fica feliz, canta, exalta, faz seus sacrifícios, exalta a Deus, mas a sua esposa, nós falamos na semana passada, ela ficou infrutífera, ela ficou estéril, porque não deu glória, não exaltou, não manifestou ali a bênção de Deus sobre a sua vida. E agora, então, Davi tem a oportunidade de depositar a arca de Deus aonde? Na tenda. Davi não tinha lugar, não tinha um prédio, não tinha lugar para se colocar a presença de Deus. Então, ele coloca a arca na tenda, lá perto do seu palácio. Davi deposita a arca de Deus e agora Davi olha para aquele momento e começa a refletir. E eu, como um pregador que gosta de história, gosta de conjecturar, gosta de analisar a Bíblia em alguns pontos, veja, a presença de Deus, né? Não se recebe a presença de Deus. Não contente com a presença de Deus apenas próxima dele, né? Davi, então, ele começa a analisar, a olhar e a dizer: eu não sou digno de estar aqui em um palácio e a presença de Deus está ao léu, está apenas debaixo de uma tenda. A presença de Deus precisa habitar em um lugar próprio. Davi, então, ele procura consigo e diz: olha, eu vou fazer um templo, eu vou fazer algo glorioso, algo maravilhoso. E Davi, então, começa a buscar um lugar para que pudesse construir um templo para o Senhor. Deus está à procura de um lugar para habitar. Será que Ele pode achar você nesta noite? Será que Ele pode achar o teu coração nesta noite? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Jesus, certa vez, ele está conversando com uma mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4, quando Jesus está falando com aquela mulher não tinha ali alguma situação para apresentar a Jesus, mas Jesus olha para ela e diz: mulher, você pode me dar de beber desta água? E a mulher então começa a indagá-lo, a falar, a expor as situações de não simpatia, porque os judeus não falavam com os samaritanos, enfim, ela não tinha ideia de quem estava falando com ela. Jesus então: mulher, se você soubesse, aleluia, querido, se você soubesse a preciosidade de um verdadeiro adorador, aleluia, você já estava adorando neste momento. Glória a Deus, porque Jesus está em busca de verdadeiros adoradores. Nós não estamos falando de pessoas
que possivelmente podem se conectar. Não, nós estamos falando de pessoas que querem se conectar. Nós estamos falando de pessoas que querem a presença de Deus. Nós estamos falando de pessoas que querem adorar a Ele, né? Não importa o lugar. A mulher falou assim: ah, nós sabemos dessas coisas, mas vocês dizem que tem que se adorar no templo. Nós temos que adorar no monte. Enfim, aonde é o lugar? Aonde se deve adorar a Deus? Jesus? Nem no monte, nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu não sei a hora, o dia ou o momento que você está ouvindo essa palavra, mas eu sei que se você buscar lá no recôndito da tua alma uma oportunidade de adoração, Ele vai te encontrar nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada. Eu tenho certeza que Ele vai te encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Davi então está procurando uma situação aonde vou colocar a presença de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar como é que Deus achou Davi. Isso é muito lindo, meu irmão. E eu tenho certeza que Deus vai te encontrar nesta noite, quando você estiver ouvindo esta palavra, porque quando o caos está instalado, é onde Deus acha os verdadeiros adoradores. Deixa eu te dizer aonde Deus achou Davi. Veja, né, acompanhe comigo esse raciocínio. O caos, né, na vida do povo de Israel estava instalado. Por quê? Porque Saul havia desobedecido a Deus, Saul tinha desobedecido o profeta, ele não ouvia mais as suas orientações, ele já tinha domínio sobre si, eu faço, comigo acontece, é desse jeito, eu não preciso da orientação de Deus. Deus falou, mas isso não é importante para mim, e agora ele está em uma situação delicada. Por quê? Porque Deus começou a procurar na terra alguém que o adorasse, alguém que tivesse um coração compatível com dele. Veja o que diz o Salmo de número 101 e o verso de número 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aleluia. E para que estejam comigo e que andam num caminho reto, esse me servirá. O salmista está dizendo aqui que os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. E eu quero crer que naquele dia Deus olhou e achou a Davi com um coração fiel, com um coração voltado. O coração dele estava voltado a Deus. Eu não sei se Davi estava de manhã apacentando as ovelhas, ou se ele estava lutando com o urso ou com o leão, mas eu sei que Deus achou a Davi por causa do seu coração que estava voltado para Deus. Veja o que diz Provérbios, capítulo 13, e o versículo de número 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando tanto bons como maus. Como você se encontra nesta noite? Como bom ou como uma pessoa ruim? Querido, Deus está com seus olhos em todos os lugares. Isso é maravilhoso quando nós entendemos que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele está comigo aqui, ele está contigo aí, ele está impedindo agora que aquela pessoa tente o suicídio, ele está neste momento trazendo o avivamento para a sua casa, para a sua família, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está contemplando, aleluia, as pessoas más, as pessoas ruins, e também está abençoando aqueles que estão adorando a ele na beleza
causa da sua santidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Veja, olha o que Pedro está dizendo lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os meus ouvidos atentos às suas orações. Aleluia! Ele está atento à oração, à sinceridade que você está colocando neste momento nas suas orações. Ele está contemplando você no momento que você está vivendo, na situação que você está agora. Aleluia! Ele está te contemplando. Deixa eu te falar como que Deus achou Davi. Esse é um pensamento meu, do irmão Emerson, compartilhando contigo nesta noite. Eu quero acreditar que Davi estava na sua escola de profetas. Naquela época havia muitas escolas de profeta. Havia muitos lugares onde as crianças iam e aprendiam a palavra de Deus. Davi era um jovem que estava sedento em conhecer a Deus. E Davi, hoje, nós temos a nossa escola de profeta também, sabe aonde é? É na nossa escola bíblica dominical, aonde é formado obreiros, aonde é formado mulheres de Deus, aonde é formado pessoas com caráter diferenciado. Eu quero crer que Davi estava em um lugar assim, aprendendo que nada mais, nada menos do que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Davi estava aprendendo e eu, como pregador que sou, quero acreditar que aquele dia o professor daquela escola estava dizendo a eles que Deus havia falado com o patriarca Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, quando Deus se manifesta a Abraão, diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar aonde você vai habitar. E eu quero crer que Davi ficou pensativo com aquilo. Davi estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, quando ele começa a pensar consigo: eu estou vivendo a promessa de Abraão, eu estou na terra que Deus prometeu a Abraão, que Deus levou a Abraão, e ele está ali naquele momento e Deus está contemplando. Aleluia, querido, talvez você seja mais um improvável, talvez você seja um jovem como fui eu um dia, né, viciado em tantas coisas, né, atraído pelo mundo, pela facilidade do mundo. Talvez você seja uma pessoa que está à beira da falência, talvez você seja uma pessoa que está vivendo momentos difíceis na sua vida, mas eu quero dizer que a promessa de Deus é para todos aqueles que se arrependem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi sai dali e vai correndo. A palavra, pensa comigo, que ele orou da seguinte forma. Eu quero acreditar dessa forma. Talvez você possa pensar em diversas outras situações, mas eu quero crer dessa forma que Deus, a oração de Davi era assim: Deus, hoje eu estou aqui na terra que o Senhor mostrou ao meu patriarca Abraão. Eu sou fruto daquela promessa. Faz em mim, faz através de mim cumprir também esta promessa. Ah, meu Deus, será que você pode fazer essa oração hoje? Senhor, faça através de mim. Aleluia! Faça através desse pecador, fale através de mim, faça através de mim, cumpra-se em mim esta promessa. Meu Deus, isso é muito forte. Aleluia, traga de volta o avivamento para a minha vida, traga de volta o ministério que o Senhor um dia me confiou, traga de volta os dons que um dia o Senhor exerceu através de mim. Aleluia, para que Deus possa abençoar você, a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era o ofício de Davi? Davi era simplesmente filho de Jessé, pastor de ovelhas, nada mais, nada menos. Davi era um simples pastor de ovelhas.
Talvez você diga quem eu sou, né? E Jesus te diga, tu és. Olha essa palavra, tu és meu. Eu te chamei pelo teu nome, desde o ventre da sua mãe. Aleluia! Tu és do Senhor, tua família é do Senhor, tudo que você tem é do Senhor. O que eu preciso fazer, irmão Emerson? Se arrepender. Porque quando nos arrependemos, nós estamos trazendo de volta o avivamento, a palavra, como prioridade nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Saúl está lá fazendo as suas mazelas, Saúl está desafiando todo mundo, Saúl está olhando para todo mundo, mas Deus está achando alguém disposto. Aleluia. Saúl está desobedecendo, mas Deus está achando alguém que o obedeça. Saúl está desobedecendo os profetas, os seus pastores, mas Davi está obedecendo à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já escolheu você. E como que eu vou me posicionar? Né? Davi se posicionou da mesma forma, como pastor de ovelhas. A confirmação virá a seu tempo. Não atropele o propósito de Deus, o momento de Deus te exaltar. Não atropele isso, mas creia no chamado de Deus para a sua vida. Porque uma certa vez, né, Deus olhou para o profeta Samuel e disse: Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, até quando você vai ter dó de Saul? Rapaz, enche o teu vaso e vai à casa de Jessé, o belemita, porque lá eu já tenho me provido de um rei, eu já tenho encontrado lá um rei, mas Senhor, né? Quantos obstáculos, o que vão falar, como vou fazer? Saul vai me matar se ele vê eu indo em algum lugar para ungir um rei. Não, você não precisa dizer isso. Diga que você vai sacrificar. Aleluia, meu Deus. O que é que você tem sacrificado na sua vida, meu irmão? Minha irmã, o que é que você está disposto a sacrificar? A sua reputação? Está disposto a sacrificar, né, para que Deus possa encher o seu vaso de azeite? Aleluia. E Saul, então, ele coloca guardas para olhar a Samuel, mas Samuel diz: eu estou indo sacrificar a Deus. Está dentro do meu ofício, está dentro do meu chamado. É para isso que eu fui chamado, é para isso que Deus me escolheu. E ele vai. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não pôde edificar uma casa para a presença de Deus, mas ele deu, ou melhor, Deus deu isso ao seu filho. Sim, Salomão edificou, né, um prédio, uma casa, um templo maravilhoso, ornamentado de ouro, tudo muito lindo, mas foi só fisicamente. E eu quero dizer para você que um dia Deus abriu os olhos do cego para enxergar antes mesmo do milagre. Irmãos, não entendi nada. Deus chamou a Davi, chamou. Deus falou com Davi, falou. No meio da família, Deus falou. Deus falou através do profeta, ungiu a Davi, segundo Flávio Joséfo. Ele diz que ele não disse em voz alta, porque a sua vida também corria risco. Ele sussurrou no ouvido de Davi, dizendo: olha, você está sendo ungido rei de Israel. E Davi saiu dali e continuou o seu ofício de pastor de ovelha, mas o Espírito Santo começou a agir na vida dele.
foi trabalhando, foi melhorando, ele se tornou uma pessoa agradável, ele se tornou uma pessoa visível, as pessoas começaram a vê-lo por aquilo que ele já tinha, pelo instrumento que ele tocava, pela maneira que ele se portava, por quem ele era, e aí ele foi levado ao palácio e Davi passou por tantas coisas e Deus cumpriu a promessa que falou a ele, e agora Davi é rei. Davi é rei e agora ele quer edificar algo grandioso para Deus. Mas Deus, primeiro ele fala para o profeta, né? Primeiro o profeta fala de si mesmo, né? Não pode edificar, Deus está nesse negócio. Né? Deus se apresenta ao profeta Natan, naquela noite diz, eu não te mandei de você dizer nada. Volta lá e diga para Davi que Davi não vai edificar nenhum templo, que o seu filho vai. E aí Salomão entra na história e Salomão então edifica um monumento, um prédio e coloca a presença de Deus lá dentro, aonde as pessoas iam até um determinado local, mas não podiam avançar porque estavam restritos à presença de Deus. E agora nós estamos no Novo Testamento, Lucas capítulo de número 18, versículo de número 37. Ah, se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí. Versículo de número 37. Olha o que diz. Disseram-lhe Jesus, Nazareno estava passando naquele lugar. Olha, essa passagem vai falar acerca do cego de Jericó. A Bíblia não fala que Jesus visitou Jericó mais de uma vez. Apenas nessa vez o cego teria a oportunidade de ser curado. Então ele começa a clamar. Os que iam passando repreendiam, versículo 39. Os que iam passando o repreendiam. Por que o repreendiam? Porque no versículo 38 ele diz: então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem começou a clamar: quem é o filho de Davi que ele está dizendo aqui? É o Cristo. Cristo é aquele que veio para trazer a presença de Deus para dentro de nós. Aleluia! E o único que conseguiu ver isso foi o cego de Jericó. Ninguém conseguiu ver ele como filho de Davi, mas aquele cego conseguiu ver. Antes mesmo de voltar a sua vista a enxergar, ele viu que quem estava ali era o filho de Davi, proposto como ali aquele que pudesse trazer de volta a presença de Deus, aquele que iria edificar um templo, aquele que tinha condições de trazer para dentro de nós, porque nós somos, Paulo vai dizer, que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo precisa da presença de Deus. Aleluia! E aí ele traz Jesus olha para aquele cego e diz: traga esse homem até mim. E quando esse homem chega perto dele, Jesus pergunta: o que você precisa? Porque só você conseguiu ver. Aleluia, quem eu sou? Aquele que pode trazer de volta a presença de Deus. Aleluia, meu irmão. Graças a Deus, Jesus é aquele que pode trazer de volta esta presença maravilhosa. Eu não sei qual é a sua situação e como você está hoje, mas eu sei que Ele, nesta noite, pode te trazer de volta esta presença maravilhosa, que é o Espírito Santo de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é aquele, querido, que traz de volta o avivamento.
que traz de volta a nossa esperança, porque Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que habita na região celestial, à direita de Deus, e o Espírito Santo está aqui dentro, sendo entronizado em nossas vidas, em nossos corações, mudando a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso coração, para receber essa presença maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão Emerson, o que eu preciso fazer para receber essa presença maravilhosa? Aleluia! Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia! Versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E eles disseram, né? Versículo 38. Pedro respondeu: Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa, porque a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos quanto estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E eu tenho certeza que esta noite Ele está te chamando para você receber de volta essa presença maravilhosa. O que eu preciso fazer? Arrepender-se. Unicamente se arrepender, e aí você vai receber essa presença maravilhosa na sua vida, no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos finalizando aqui esse plano de leitura. Estamos falando sobre o avivamento, como trazer de volta o avivamento, né? E eu tenho certeza que Deus tem falado grandemente ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Aleluia, porque hoje Ele está à sua procura. E se você o clamar, Ele vai te trazer para perto. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estaremos orando neste momento. Eu vou ministrar uma bênção a você, a sua casa, e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar grandemente a sua vida. Querido, se você chegou até aqui, dê o seu like, né, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para a maior quantidade de pessoas você puder, né, para que as pessoas possam compartilhar e aprender a palavra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoá-lo grandemente. Ore comigo. Querido Deus, Senhor, somos gratos, ó Pai, por esta noite, pelas palavras que o Senhor me deu, e eu tenho certeza que o Senhor está falando através de mim. E que o Senhor possa encontrar os corações feridos, talvez distantes, ó Deus, mas que o Senhor possa trazê-los para perto, porque a promessa é para eles, é para nós. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo. Que através, Senhor, desse plano de leitura, que o Senhor possa alcançar muitas vidas, muitas pessoas para o teu reino. Senhor, nós te agradecemos e temos a certeza que o Senhor vai encontrar corações para receberem esta palavra. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós voltamos na terça-feira com o estudo da nossa EBD. Um abraço. Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua casa. Tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Um abraço.